Nos últimos 4 meses, 4 diferentes fabricantes chineses de veículos elétricos e um enorme grupo automotivo composto por centenas de concessionárias na China foram à falência. Como isso afetará o mercado inteiro na China? Bem, é difícil dizer, mas no momento a situação é extremamente perigosa. Basicamente, o mercado de veículos elétricos está em uma situação crítica. Existem muitas empresas de carros elétricos, quase 90 delas. O governo chinês acredita que muitas delas não deveriam existir. A Evergrande, a maior empresa imobiliária do mundo e também uma das maiores conhecidas no desenvolvimento de veículos elétricos na China, acabou de anunciar falência. Esta é uma situação muito séria. A Evergrande acabou de colapsar. Eles têm US$ 130 bilhões de dívida. Todo esse dinheiro será perdido. Investidores que investiram na empresa, investiram na divisão de veículos elétricos, eles também perderão, é claro, muitos bilhões, centenas de bilhões de dólares. Esta é uma situação muito assustadora. Agora, em dezembro do ano passado, o fabricante de veículos elétricos Neutron reembolsou todos os clientes e basicamente deixou de existir. Pouco depois, outra grande empresa de carros elétricos chamada Leton também anunciou sua própria falência. Essa empresa estava fabricando muito mais carros do que a Tesla, muito mais veículos elétricos do que a Tesla estava em 2015, 2016, 2017, centenas de milhares. No entanto, agora fechou suas portas. Adicione a isso a divisão de veículos elétricos do grupo automotivo Evergrande da China. Eles investiram dezenas de bilhões de dólares na fabricação de carros elétricos. Eles também faliram com a Evergrande. Eles também estão falidos. E isso significa que o mercado de veículos elétricos da China está sendo duramente atingido. A verdade é que todos sabíamos que isso teria que acontecer. O mercado de veículos elétricos da China está tremendo. Mas como isso afetará o resto do mundo? Bem, alguns dos 91 fabricantes de veículos elétricos da China foram à falência, como eu disse, nos últimos 12 meses. Um está perdendo US$ 17 milhões em cada venda atual. Muitos deles, quase todos eles, estão perdendo dinheiro. É apenas uma questão de tempo antes de vermos pelo menos mais 20 deles falirem, provavelmente silenciosamente. Alguns deles podem ser comprados por outras empresas automotivas, como a BYD, mas tem que acontecer. Um dos fabricantes de veículos elétricos mais conhecidos da China, WM Motor, é outro dos grandes. Eles também faliram em outubro do ano passado. Um segundo fabricante de veículos elétricos, Evergrande, registrou perdas equivalentes a US$ 17 milhões para cada veículo vendido. Esses dois casos destacam os enormes problemas de alguns fabricantes de veículos elétricos da China que estão lutando para penetrar no mercado. É literalmente um massacre. Dados do Centro de Tecnologia e Pesquisa Automotiva da China, publicados pela Bloomberg, mostram que, enquanto existem cerca de 91 fabricantes de veículos elétricos ativos, um terço deles está registrando vendas de menos de 500 veículos por trimestre. Em outras palavras, muitos deles estão à beira do abismo agora. É apenas uma questão de tempo antes de fecharem suas portas também. E como isso afeta o restante do mercado automotivo? O que é ainda mais assustador é que isso não afeta apenas um terço dos fabricantes de veículos elétricos, mas também as montadoras tradicionais que também faliram. A Stellantis, com sua própria Jeep, faliu na China. A Mitsubishi teve a mesma situação na China. A Renault saiu, muitos fabricantes de automóveis estão saindo da China. E este é o maior mercado de automóveis do mundo. Você não sairia a menos que não tivesse escolha. Tesla, em comparação, enviou 74 mil carros no penúltimo mês do ano e cerca de 80 mil em dezembro. Marcas como a Evais, Zot e Aima, embora em seu auge, costumavam vender centenas ou até milhares de veículos elétricos a cada mês, mas no segundo trimestre de 2023, suas novas inscrições não passaram de 20 veículos. Isso significa que elas valem praticamente nada. São mais 4 empresas de automóveis que estão basicamente prestes a falir também. A Bloomberg disse que o grupo de veículos de nova energia da Evergrande da China era o fabricante de veículos elétricos que fazia parte do promotor imobiliário em dificuldades e também faliu. No início de 2019, tinha um valor de mercado maior do que a Ford Motor Company e se gabava de que um dia superaria a Tesla, fazendo mais carros do que ela. Disseram que fariam mais carros do que a Tesla, seriam uma das 5 principais fabricantes de automóveis do mundo. Bem, perdeu enormes 17 milhões de dólares para cada veículo que vendeu em toda a sua existência. Então, fechou suas portas. E em toda a sua história, perdeu 17 milhões de dólares em cada veículo que vendeu. Isso é uma perda de quase 24 bilhões de dólares em cerca de 1.300 veículos registrados. Mas não está sozinho. A Bloomberg relatou que a WM Motor, de 8 anos, teve vendas na China que despencaram um terço, para cerca de 27.500 unidades no ano passado, uma queda de 90% nas vendas de 2019. Enquanto a Tesla e outras estão crescendo, elas estão tirando vendas não apenas das montadoras tradicionais, mas também dos fabricantes de veículos elétricos que estão falindo. Até mesmo vender 30 mil veículos em um ano, enquanto outras empresas vendem 50 em um único trimestre.
trimestre. Como você pode ver, o mercado está realmente à beira do abismo aqui. A WM Motor, uma empresa privada fundada em 2015, implementou um importante corte de custos no último ano, incluindo cortes de salários e demissões, para ajudar a se manter à tona. Não funcionou. Eles relataram que um tribunal de Xangai aceitou sua aplicação de pré-reestruturação enquanto tentavam se libertar de dificuldades financeiras, mas não foi o suficiente. A introdução de um quinto modelo de veículo elétrico, o M7, foi adiada enquanto a empresa tentava reduzir seus gastos. Em uma postagem em uma rede social chinesa, a WM Motor citou a pandemia, os mercados de capitais lentos e aumentos significativos nos preços das matérias-primas como as principais razões para a sua falência. A verdade é que os preços das matérias-primas realmente caíram na China. Quero dizer, o custo das baterias caiu 40% nos últimos 12 meses. Então, isso não foi o motivo. O Automotive News informou que o fundador e CEO da WM, Freeman Shen, prometeu reestruturar a dívida e de alguma forma miraculosamente se recuperar da falência. Em uma declaração, ele disse que o plano de reorganização da WM Motor apresentará investidores estratégicos de todo o mundo para alcançar seu renascimento. Então, a empresa, embora tenha falido, ainda pensa que pode atrair investidores inexperientes que querem investir no que eles vão chamar de si mesmos, que provavelmente será algo como o próximo BYD. Enquanto isso, a empresa disse que continuará a manter serviços pós-venda para seus clientes existentes. Ainda não se sabe se há alguma verdade nessas afirmações. A empresa também exportou alguns veículos para a Ásia, Europa e América Latina, onde os compradores ficarão sem opções. Será muito difícil para eles obter peças para esses veículos, uma vez que algo aconteça com eles. É praticamente o fim. As notícias da falência vieram apenas semanas depois que a empresa de veículos usados listada nos Estados Unidos, Caixin Auto Holdings, anunciou um acordo não vinculativo para adquirir a empresa. Antes disso, a WM havia falhado em uma tentativa de listar em Hong Kong e nos Estados Unidos, por meio de uma fusão reversa da listada em Hong Kong, Apollo Future Mobility. Após tentativas fracassadas de listar no mercado Star de Xangai e também uma tentativa fracassada da empresa EV da Evergrande de fazer o mesmo e também fazer o mesmo nos Estados Unidos. Todos vimos o que aconteceu. As pessoas foram queimadas com essas novas listagens de especificações, essas novas listagens de EV, basicamente fusões reversas. A última captação de recursos bem-sucedida da empresa foi em 2020, gerando apenas cerca de US$1,6 bilhão de investidores externos. A Bloomberg diz que, enquanto alguns fabricantes de veículos elétricos estão tropeçando, os jogadores dominantes como Tesla, BYD e outros estão ficando ainda mais fortes, com os 10 principais fabricantes de veículos elétricos no caminho para representar cerca de 80% das vendas de veículos elétricos na China este ano. Então, se 10 empresas estão obtendo 80% das vendas, sobram 71 empresas obtendo 20% das vendas. Isso simplesmente não é suficiente. Investidores selecionados continuam apoiando as startups mais promissoras, que ainda estão perdendo bilhões, como Spen e NIO. Em julho, a Spen recebeu um investimento de US$1,1 bilhão do grupo Volkswagen, dando-lhes uma participação de 5% no mercado. O Automotive News disse que a NIO, que ainda não lucrou e, na verdade, continua perdendo bilhões, pretende dobrar as vendas para 250 mil veículos elétricos este ano, mas vendeu uma participação de 7% para uma entidade controlada em Abu Dhabi pelos Sheikh por lá por cerca de US$1,1 bilhão. E está considerando levantar cerca de US$44,7 bilhões em dólares australianos, então, cerca de US$3 bilhões nos Estados Unidos. Em outras palavras, a NIO precisa de dinheiro e está disposta a fazer o que for preciso para vender partes significativas da empresa para levantar o dinheiro de que precisa para evitar a falência também. Na França, os fabricantes de carros foram convidados a enviar as especificações de seus veículos elétricos às autoridades francesas na esperança de que possam se beneficiar de subsídios sob novas condições. Essas condições vão prejudicar os modelos chineses. Então, basicamente, haverá novas regras na Europa. Muitos países na Europa estão colocando tarifas nos carros elétricos chineses, o que significa que seus planos de expansão, seus planos de fazer possivelmente bilhões de dólares na Europa, podem não se concretizar. Essas condições vão prejudicar os fabricantes de veículos chineses. As especificações giram em torno de uma pontuação ambiental de cada modelo, que será baseada em todo o ciclo de produção, favorecendo as emissões de carbono para o transporte dos carros da China para a Europa e os materiais e fontes de energia usados para construí-los. A pontuação, calculada automaticamente por uma plataforma online dedicada, é vista como provavelmente eliminando a maioria dos modelos, a maioria dos veículos, a maioria dos carros elétricos construídos na Ásia, mesmo que sejam alguns dos carros elétricos mais vendidos na França. Uma fonte do governo disse que inclui o Dacia Spring, um dos veículos elétricos mais populares na Europa, que é fabricado na China,
China e também o MG4. A fonte disse à Automotive News Europe. E se houver veículos produzidos na Ásia que sejam muito leves, que sejam relativamente virtuosos, talvez possam permanecer elegíveis, mas a maioria deles não será. Tesla Model Y, Tesla Model 3, o Dacia Spring e outros incluídos nos modelos de veículos elétricos vendidos na França, que são extremamente populares, são produzidos na China, incluindo o veículo que está em crescente popularidade MG4. O subsídio do governo para carros elétricos na França é de 5.000 euros, o que equivale a cerca de 6.000 dólares. Como você pode ver, os fabricantes de automóveis na China estão à beira do abismo. Aparentemente mais de 2.000 concessionárias fecharam suas portas em 2023. Uma das principais razões é que as montadoras tradicionais têm literalmente milhões de carros parados nos estacionamentos, juntando poeira. Muitos deles não podem ser vendidos porque não atendem às regulamentações, não têm as emissões corretas. Os fabricantes basicamente ignoraram o governo e acharam que poderiam se safar. Eles não conseguiram, e agora, isso vai causar enormes problemas no mercado de carros da China. A China precisa continuar exportando o máximo de carros possível, porque está fabricando carros demais para seu mercado. O que isso significa? Mais falências estão por vir, é quase certo. E você, o que acha de toda essa situação? Deixe nos comentários. Obrigado por assistir até aqui. Não se esqueça de deixar seu gostei e se inscrever no canal. Até o próximo vídeo.